Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. Vamos ficar aqui até às 17h55 para conversarmos sobre o Evangelho, sempre na visão espírita. Nosso programa é ao vivo, você pode interagir, pode enviar o seu comentário, pode fazer a sua pergunta, e nós estaremos aqui para interagir com você. Nosso programa, ele tem 4 momentos distintos. Nós iniciamos conversando sempre sobre Jesus, o educador, e estamos utilizando como base o meu livro, vou mostrar aqui a capa aqui do livro, Jesus, o maior educador da humanidade. Na segunda parte, nós mergulhamos numa das lições, num dos ensinos de Jesus. Na terceira parte, nós estamos acompanhando a vida e obra de Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho, e reservamos, então, o final, a quarta parte, para que possamos responder às perguntas que nos são enviadas dentro dos temas que nós estamos desenvolvendo. Já estou vendo aqui que o nosso Delson, que é o nosso técnico, aliás, que já está dando aqui o boa tarde, desejando paz e luz a você também, Delson. Muito bem, hoje nós iniciamos sobre Jesus, o educador da humanidade, com a sua metodologia. Quando nós falamos em educação, nós precisamos ter um método para ensinar, ou um método para desenvolver o processo de aprendizagem. E Jesus tinha um método, Jesus tinha uma metodologia, mas voltada para o coração, voltada para a área sentimento. Essa sempre foi a grande preocupação do nosso Mestre Jesus. E é bom que nós mergulhemos nesse entendimento, porque, em verdade, hoje, tanto as famílias quanto as escolas, e principalmente estas, estão muito distantes de desenvolver a área sentimento das crianças e dos jovens. Hoje as escolas e as instituições humanas, de uma forma geral, incluindo aqui as universidades, os templos religiosos e outras organizações, hoje as instituições humanas ensinam muitas coisas, muito conteúdo, trabalha-se muito os saberes, o conhecimento, a instrução. Mas a grande maioria não sabe por que ensina aquilo, e os outros não sabem por que devem aprender. E se aprendem, ou melhor dizendo, se memorizam, não sabem exatamente para que serve aquele aprendizado. Jesus, então, na sua época, entre os doutores da lei do mundo judaico, ele não estava preocupado em debater interpretações sobre a lei mosaica e a lei divina. A preocupação dele era sensibilizar os nossos corações para que, então, enquanto filhos de Deus e com todo o potencial divino, nós conseguíssemos nos desenvolver nessa área. Ou seja, nos moralizarmos e espiritualizarmos. Augusto Cury, que é um autor não espírita, voltado ao campo da educação, ele tem a obra O Mestre dos Mestres. E nessa obra, ele faz um comentário muito importante, porque bem fora do mundo acadêmico em que normalmente nós vivemos, Jesus não escolhia local nem pessoas para ensinar. Ensinava nas praças, na praia, lá no Templo de Jerusalém, em reuniões familiares, por exemplo, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, ou no lar dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, na cidade de Betânia.
e atendia a todos da mesma maneira. Não fazia nenhum tipo de distinção. Poderia ser um simples artesão do povo, uma esposa, mãe, poderia ser um doutor da lei, fosse quem fosse. Ele tratava a todos igualmente, considerando todos como seus irmãos, filhos de Deus. E Augusto Cury comenta sobre isso, porque isso fazia parte da metodologia de Jesus. Vou passar a palavra, então, a Augusto Cury, no livro O Mestre dos Mestres. Abrindo aspas. Na escola do Cristo, não há reis, políticos, intelectuais, iletrados, moralistas e imorais. Todos são apenas o que sempre foram, ou seja, seres humanos. Ninguém está 1 milímetro acima ou abaixo de ninguém. Suas biografias evidenciam de forma clara que ele criticava contundentemente qualquer tipo de discriminação. No projeto de Cristo, possuem a mesma dignidade. Não há hierarquia. Para o mestre dos mestres, ninguém é indigno e desclassificado por qualquer condição ou situação. Uma prostituta tem o mesmo valor que alguém moralista. Uma pessoa iletrada e sem qualquer tipo de cultura formal tem o mesmo valor que um intelectual, um versado escriba. Uma pessoa excluída tem o mesmo valor que um rei. São palavras, então, de Augusto Cury, no livro O Mestre dos Mestres. Portanto, Jesus não era educador apenas dos seus discípulos. Não era educador apenas dos seus seguidores. Ele não escolhia, atendia todos aqueles que se aproximavam dele. Ao lermos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus atendia desde o humilde pescador, o lavrador, o pastor de ovelhas, a prostituta, como atendia os doutores da lei, os fariseus, que dominavam intelectualmente o povo judeu. Atendeu também romanos, isso mesmo. Olha lá a famosa passagem, por exemplo, em que ele atende um centurião romano. O centurião era um líder de tropa. Então, ele não fazia nenhum tipo de distinção. E nós, educadores, à luz do Evangelho e do Espiritismo, também devemos trabalhar para não fazermos nenhum tipo de distinção entre as pessoas. Os direitos são iguais para homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, adolescentes, não importa. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, portanto, somos irmãos e merecemos o mesmo respeito, a mesma atenção. Então, se você trabalha no campo da educação, no caso do centro espírita, se você trabalha na seara da evangelização espírita, tanto da infância quanto da juventude, lembre-se disso. O espírita não pode fazer nenhum tipo de discriminação. O espírita não pode ter nenhum tipo de preconceito. Não pode, por exemplo, dizer: mas aqui na nossa casa a evangelização é mais problemática, porque sabe como é, né? Boa parte das crianças que vêm aqui na evangelização vem lá daquela comunidade carente, vem da favela. Isso já é discriminação. Pensar assim é discriminação. Quem foi que disse que receber crianças de classe média ou alta da sociedade é melhor do que receber crianças que vêm de uma faixa social mais pobre?
todos são seres humanos, todos são espíritos reencarnados, todos possuem o potencial divino da inteligência e do sentimento. Todos necessitam, igualmente, das mesmas oportunidades de desenvolvimento. E a questão da posição social nada quer dizer em relação ao ser, a pessoa, ao espírito que está ali. Na época de Jesus, os fariseus ficavam escandalizados de Jesus, que se proclamava o Cristo, o enviado, e Jesus atendia a todos, se misturava com a multidão, e todos ficavam escandalizados, mas isso era o preconceito deles. Portanto, nós, espíritas, seguindo a metodologia do nosso mestre Jesus, não podemos fazer distinções. Temos que atender a todos. Temos uma obra no meio espírita muito importante, que é o livro O Mestre na Educação, de Vinícius, nosso Pedro de Camargo, e ele, ao se referir ao trabalho que Jesus realizava, ele faz o seguinte comentário no capítulo 24 do livro O Mestre na Educação. Diz então o nosso Vinícius: é de notar-se que a preocupação do inigualável educador circunscreveu-se à zona do coração e não à do cérebro, ao culto da virtude e da verdade na formação do caráter, e não tanto ao amanho da inteligência na criação de eruditos e sábios, segundo a conceituação humana. Bem, professor, evangelizador, pai, mãe, não se preocupe tanto com o desenvolvimento cognitivo, intelectual do seu filho, do seu aluno. Preocupe-se com o desenvolvimento socioafetivo ou socioemocional, com o desenvolvimento moral, a formação do caráter. O mundo está repleto de pessoas que possuem amplo conhecimento, vasta formação acadêmica, e eles não conseguem resolver os problemas da humanidade. Para muitos, falta sentimento. Essa era a preocupação de Jesus, trabalhar a área sentimento. Então, façamos isso à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, que mudam tudo para o nosso viver, muda a nossa perspectiva sobre a própria vida. Na metodologia que Jesus empregava, nós vamos, então, reconhecer que ele utilizava determinadas técnicas pedagógicas, que ele utilizava, o que nós também podemos classificar como técnicas de ensino. Uma técnica, com certeza você conhece, porque já ouviu falar das parábolas. É uma técnica de ensino. Mas tinha também as lições objetivas, as dissertações, os exemplos e assim por diante. Mas nós vamos conhecer as técnicas de ensino ligadas à metodologia crística na próxima semana, nosso próximo programa. E vamos ver o quanto que a metodologia de Jesus era rica nas técnicas de ensino que ele adaptava ao seu público ouvinte, aos seus interlocutores, porque ele respeitava quem estava com ele. Então, havia momentos em que ele podia fazer um ensino mais direto, momentos em que podia fazer um sermão, como o famoso Sermão da Montanha, momentos de utilizar uma parábola. São técnicas de ensino que nós vamos compreender e estudar uma por uma, e como Jesus utilizava essas técnicas a partir do nosso próximo programa. Mas para hoje, nós reservamos aqui realizar
Um pequeno estudo, claro que o nosso tempo não nos permite fazer um grande aprofundamento, mas nós vamos trabalhar uma das técnicas de ensino de Jesus, que é o ensino direto. Mas Jesus, quando dava um ensino direto, ele dava esse ensino ao mesmo tempo provocando o nosso pensar. Ou seja, ele nunca dava os porquês, a explicação toda mastigada. Vamos trazer, então, para nós aqui o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículos 12 a 16. Mas nós vamos nos ater especificamente aos versículos 12 e 13, porque vamos trabalhar um ensino que Jesus deu e que faz parte do Sermão da Montanha, que é o seguinte, você já ouviu com toda certeza. Segundo Mateus, Jesus, então, discursando para a multidão, realizando o seu sermão, disse o seguinte: Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vamos destacar, então, o início desse ensino. Vós sois o sal da terra. Por que será que Jesus fez essa comparação entre nós, os seres humanos, espíritos reencarnados, e o sal? E por que seríamos o sal da terra? Neste caso aqui, terra, no entendimento do planeta, o mundo terreno. Vamos passar a palavra ao nosso querido Vinícius, o Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre. Eu vou mostrar aqui no vídeo, mas só quero alertar a todos que estão acompanhando que o meu exemplar deste livro de Pedro de Camargo é um exemplar antigo. A capa já não é mais esta aqui, não é mais a mesma, mas é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, uma obra que recomendo a todos, com estudos belíssimos sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Em Torno do Mestre de Vinícius. E Vinícius tem o capítulo O Sal da Terra. Vou destacar apenas um parágrafo do texto do nosso Vinícius. Ele diz aqui o seguinte: Eis aí precisamente o que quer Jesus que sejam seus discípulos, elementos preciosos, de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontrarem. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados porque se distingue o sal no plano físico. Quando nós vamos nos alimentar, nós, com bastante naturalidade, dizemos assim: olha, está faltando sal, ou está um pouco salgado, ou dizemos, está no ponto, não é mesmo? Porque o sal faz uma grande diferença no sabor, na degustação. O sal é muito utilizado, não apenas na cozinha, mas é um elemento utilizado na indústria alimentícia. O sal está presente no nosso organismo, equilibra os mares e oceanos. Nós precisamos do sal. E Jesus, então, pega esse elemento da natureza, presente em tudo, e que dá o equilíbrio, e diz assim: olha, vocês, nós aqui, seres humanos, vocês precisam ser o sal da terra. Ou seja, vocês precisam fazer a diferença. O sal, quando ele é extraído da natureza, ele é incorruptível. Ele sempre será o sal. E vai dar um toque especial na vida humana. O que a humanidade está precisando é justamente de pessoas incorruptíveis.
honestas, moralizadas, espiritualizadas, equilibradas, solidárias, éticas. Pessoas que vão viver, não apenas teorizar, mas vão viver as lições do Evangelho. Jesus esteve conosco presencialmente há mais de 2000 anos, nunca nos abandonou, sabemos que ele continua conosco, mas aguarda que façamos a nossa parte. Como sal da terra, ou seja, como transformadores do mundo. E o Espiritismo é muito claro em relação a isso. Lemos em O Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, lançada por Allan Kardec, que o Espiritismo surgiu na Terra para realizar a transformação moral da humanidade. E aí, então, compreendemos que essa transformação moral só poderá acontecer se houver a minha transformação moral, a sua transformação moral, a nossa transformação moral. Ou seja, ela começa individualmente para atingir a coletividade. Quem estudou também esta passagem, que está lá em Mateus, no seu capítulo 5, é Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo, que nos deixou uma obra fantástica, maravilhosa, a partir da cidade de Matão, no interior do estado de São Paulo. Ele que fundou o jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo e a casa editora O Clarim, tudo existindo até os dias de hoje. E ele tem uma obra em que ele estuda os ensinos de Jesus. Vou mostrar a obra aqui, mas calma, minha gente. A minha capa é antiga e o livro já está bem surrado, bastante utilizado. Mas, como dizia o nosso querido Deolindo Amorim, esse que é o livro bom, porque ele não está apenas enfeitando prateleira na sala. Então, aqui está o livro. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, publicação da casa editora O Clarim. Ele tem um capítulo com o título Luz Mortiça e Sal Insípido, em que ele vai justamente conversar conosco sobre este dizer, este ensino de Jesus, vós sois o sal da terra. Passando então a palavra a Caibar Schutel. O homem espiritual é o que procura satisfazer a razão e o sentimento de seus semelhantes, ora transmitindo-lhes com lógica e coerência os ensinamentos de Jesus, ora praticando essa doutrina sublime, incomparável em sua grandeza, pelas verdades e consolações que nos proporciona. O indiferente, o fanático, o supersticioso, o negador, o maldizente, o hipócrita, o que se não esforça pelo seu engrandecimento e não trabalha pelo bem geral, é sal insípido, é luz mortiça, que para nada mais presta. O que não auxilia os pobres, o que não ensina os ignorantes, o que não se condói do mal alheio e não procura aliviá-lo, é sal insípido, só serve para ser pisado pelos homens. É luz mortiça que entenebrece em vez de iluminar. Os discípulos de Jesus são a luz do mundo e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e, ao mesmo tempo, procurar conservá-los fiéis aos ditames cristãos, proporcionando-lhes consolações. Cabe aqui uma pergunta a partir desse texto de Caibar Schutel. Quem são os discípulos de Jesus? Calma, não adianta voltar 2000 anos atrás e começar então a enunciá-los. Ah, Pedro, João, Tiago, Mateus, Filipe. Calma. Esses foram os discípulos diretos de Jesus há mais de 2000 anos. Mas e hoje?
quem são os discípulos de Jesus e que devem, aqui nas palavras de Caiba Schutel, devem ser a luz do mundo e o sal da terra. Devem esclarecer os seus semelhantes e procurar conservá-los fiéis aos ensinos, aos ditames cristãos. Os discípulos de Jesus são todos aqueles que aceitam o Evangelho e se dizem cristãos. Portanto, nós espíritas somos discípulos de Jesus. Mas assim como Allan Kardec nos lembra que existe o falso espírita e o verdadeiro espírita, nós também temos, em relação ao cristianismo, ao evangelho, o falso cristão e o verdadeiro cristão. O falso discípulo de Jesus e o verdadeiro discípulo de Jesus. Onde nos situamos? Bem, essa é uma questão de consciência de cada um. Para se perguntar, eu estou sendo o sal da terra? Eu estou ensinando o evangelho aos outros? Eu estou exemplificando o evangelho na minha conduta, no meu comportamento, nas minhas atitudes, no dia a dia? Eu estou espalhando esclarecimentos e consolações à luz do evangelho, evangelho este redivivo pelo Espiritismo, com a imortalidade da alma, com a reencarnação, a lei de evolução? Ou eu sou apenas um teórico do conteúdo do Evangelho e ainda estou me deixando levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela hipocrisia, pelo apego às coisas de ordem moral? Onde eu me situo? Lembrando que no Sermão da Montanha, Jesus foi muito claro. Primeiro, a nos dizer que somos a luz do mundo, e depois, para nos dizer que somos o sal da terra. Estamos fazendo a diferença ou simplesmente deixando o tempo passar e esperando que Jesus e os bons espíritos realizem a obra que, na verdade, é nossa? Porque nós estamos encarnados. Nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui nesta existência humana. Nós conhecemos o Evangelho e o Espiritismo. Então, não temos que ficar esperando que os desencarnados realizem. Nós é que precisamos levar o planeta Terra, a humanidade, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. O bem predominará sobre o mal quando os bons não forem tímidos e realmente fizerem a diferença e o que tem que fazer no combate ao mal. Mas não se combate o mal com as mesmas ferramentas do mal. Combate-se o mal com a aplicação do bem. E nós só poderemos aplicar o bem na sociedade se primeiro aplicarmos a nós mesmos, no nosso núcleo familiar, nos nossos relacionamentos sociais, até chegarmos à humanidade através da lei de amor. Quantas coisas que nós tiramos desse ensino do nosso Mestre Jesus: vós sois o sal da terra. Mas ele não deu nenhuma dessas explicações. Ele apenas nos disse que somos o sal da terra. E a partir dessa comparação com o sal, é que pudemos então tirar todas essas lições. Se você gostou, ótimo. Mande aí seu comentário. Nós estamos transmitindo o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você pode fazer como fez aí o nosso Delson, que no início do programa enviou aqui a sua mensagem. Estou aqui aguardando a sua participação no nosso programa. Bem, se você está pensando, sou
ou não sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Vamos conhecer um que, sem nenhuma dúvida, foi um verdadeiro discípulo do nosso mestre? Vamos então agora dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso. O Espiritismo tanto estuda porque ele representa muito para todos nós. Nós estamos acompanhando aqui no nosso programa o livro Paulo, um Homem em Cristo, de autoria de Rui Kremer, pela Federação Espírita Brasileira. E aproveitando para fazer uma homenagem a esse querido amigo, tive o prazer de conhecer, o prazer de estar com ele, de interagir com ele no movimento espírita, que é Rui Kremer, hoje na Pátria Espiritual. No seu capítulo 5, que ele intitulou Sangue no Átrio do Templo, Rui Kremer nos traz Paulo, ainda Saulo, com Estevão. Como espírita, você já deve ter ouvido falar de Estevão, através principalmente do famoso romance do Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier. Nós temos informações sobre Estevão, que era um diácono da Casa do Caminho em Jerusalém, tanto no Atos dos Apóstolos, quanto no romance Paulo e Estevão. Rui Kremer nos apresenta primeiro Estevão lá no Atos dos Apóstolos. Lembrando que o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Então, o que se sabe de Estevão? Pegando lá o Novo Testamento e lendo o Atos dos Apóstolos. Primeiro, a indicação de seu nome entre os 7 diáconos eleitos pela comunidade do caminho. Segundo, que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Terceiro, que polemizava com os judeus, com muito sucesso, sobretudo com os frequentadores das sinagogas dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos cilícios. Quarto, que subornaram indivíduos para incriminá-lo de blasfêmia junto ao Sinédrio. Quinto, que foi levado pelo povo amotinado ao Sinédrio, onde lhe foram imputadas as acusações. Sexto, que Estevão defende-se diante dos sineditas com longo e arrojado discurso. Sétimo, que, ao final do discurso, os judeus, superexcitados, arrastaram-no à lapidação. Oitavo, que as testemunhas tinham colocado suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E nono, o versículo 1 do capítulo 8 do Atos dos Apóstolos conclui: e também Saulo consentiu na morte dele. Essas são as informações que temos sobre Estevão no Atos dos Apóstolos. Mas antes de conhecermos aqui o Paulo e Estevão e as suas informações, o nosso boa tarde também ao Henri Gustave, que está aí nos acompanhando. Vamos então agora conhecer Estevão através das informações trazidas por Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier. Vamos a elas. Primeiro, Estevão, cujo nome original era Gesiel, pertencia a uma família judaica da cidade de Corinto, na Acaia, que ficava na Grécia. Segundo, o pai de Gesiel, já viúvo, não sobreviveu aos suplícios que lhe foram impostos por ordem do corrupto legado imperial da Acaia, Licínio Minúcio, em processo venal. Terceiro, Gesiel, também preso na ocasião, foi condenado às galés e Abigail, sua irmã, libertada. Quarto, Abigail, só no mundo e com todos os bens confiscados, foi acolhida por um venerável casal, Zacarias e Ruth,
que, em breve, levando a jovem com eles, rumavam para a Palestina. Quinto, Gesiel, pouco depois, embarcava numa galera do tráfico mediterrâneo. Sexto, esta galera, voltando de Cefalônia, recebeu um passageiro ilustre, o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para Citium, em comissão de natureza política. Sétimo, Sérgio Paulo adoeceu, vítima de uma febre maligna, provavelmente uma peste desconhecida. Oitavo, Gesiel, cujo temperamento e comportamento chamara a atenção de seus feitores, foi designado para servir Sérgio Paulo, o que fez com inexcedível dedicação e desvelo, a ponto de o jovem romano recuperar a saúde. Nono, em consequência de sua convivência com o doente, Gesiel é vitimado pelo mesmo mal. Décimo, o comandante quer jogá-lo ao mar. Sérgio Paulo interfere e consegue convencer as autoridades de bordo a deixá-lo na praia, nas proximidades do porto de Jope, na costa palestina. 11º, Gesiel foi recolhido por membro da comunidade do caminho e, posteriormente, encaminhado a Jerusalém, onde se tornou um dos mais dedicados irmãos e um vigoroso pregador da nova fé. E 12º, a fim de não comprometer seu benfeitor Sérgio Paulo e atendendo a pedido deste, Gesiel enterra seu passado em suas reminiscências e muda o nome, adotando o que lhe foi sugerido por Simão Pedro, Estevão, que em grego é Estéfanos. Tudo isso está no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Portanto, agora nós conhecemos efetivamente Estevão. Mas o que ele tem a ver com Saulo de Tarso, o nosso famoso Paulo? Acontece que, nessa época em que Gesiel chegou em Jerusalém, foi recolhido pelos discípulos de Jesus na casa do caminho, se torna cristão e assume o nome Estevão e começa a pregar o evangelho, Saulo também está em Jerusalém, se preparando para assumir o lugar de Gamaliel no Sinédrio. E Saulo começa a ouvir falar daquele pregador chamado Estevão, e que estava arrastando o povo, as multidões. Saulo, então, vai até a casa do caminho ouvir Estevão. E fica indignado quando Estevão anuncia de viva voz que Jesus era, sim, o Messias, que Jesus era o Cristo. Saulo, então, levanta, pega a palavra e começa, então, a tentar discutir com Estevão. Mas este, humilde e não querendo polemizar, não responde a Saulo. Reafirma Jesus e o Evangelho. E deixa Saulo em situação ruim. Saulo sai da casa do caminho e exige no Sinédrio a prisão de Estevão. Mas Gamaliel entra no cenário e diz assim, não, vamos trazer esse Estevão para se explicar. Nada mais do que isso. Mas acontece que Estevão não aceitou o convite do Sinédrio. E então, Saulo articulou para que algumas pessoas fossem até o Sinédrio e fizessem, junto aos doutores da lei, uma acusação de blasfêmia contra Estevão. O Sinédrio, então, convocou Estevão, e aí ele não pôde se recusar a comparecer, para ser arguído. E ali, então, Saulo tenta provocar Estevão,
tenta levá-lo ao debate, à polêmica. Mas, novamente, Estevão não atende a Saulo, faz um discurso veemente em defesa de Jesus e do Evangelho. Saulo, irritadíssimo, sai da tribuna e esbofeteia Estevão. E aí, então, todo o sinédrio se levanta numa grande algazarra e resolve, então, condenar Estevão por blasfêmia. E esse tipo de condenação, na época, levava, então, o infrator ao apedrejamento, até a morte. Assim, então, eles saem do sinédrio, que ficava dentro do Templo de Jerusalém, vão até o átrio, ou seja, o pátio de entrada do Templo de Jerusalém, e ali, cumprindo o ritual, os doutores da lei colocam as suas capas à frente de Saulo, porque Saulo estava no comando, e Saulo, então, dá a ordem para o apedrejamento de Estevão. Segundo Emmanuel, quem assiste tudo isso é a noiva de Saulo. A noiva de Saulo é Abigail. E Abigail, quando olha para o tal Estevão, jogado ali no chão e começando a ser apedrejado, ela reconhece o seu irmão, Gesiel. Nada disso está informado no Atos dos Apóstolos. A informação só existe no romance Paulo e Estevão, do nosso Emmanuel. Na sequência, não sei se todo mundo leu a obra. É melhor eu não falar nada, porque hoje em dia isso significa spoiler, ou seja, contar a história. Seria bom, então, que quem não leu Paulo e Estevão, ou se já leu há muito tempo, faça a releitura para lembrar e saber o que vai acontecer na relação entre Saulo e Abigail com a morte de Estevão. Segundo Emmanuel, Jesus, pessoalmente, em espírito, acompanhou o apedrejamento, muito entristecido com o que Saulo estava realizando. Mas há algo que está consignado no Atos dos Apóstolos e que também está no romance de Emmanuel, quando, então, Estevão, já agonizando antes de Jesus, e nessa visão espiritual sobre Jesus, ele exclama: Senhor, não lhe imputes este pecado. Estevão vai, então, falecer ou desencarnar, mas, segundo Emmanuel, vai existir uma relação entre Estevão, agora espírito, e Saulo, que vai se transformar em Paulo de Tarso. Que relação é essa? Você vai ler no belíssimo romance Paulo e Estevão, do benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Esse é o convite. Conhecemos, então, hoje, um pouco mais da vida e obra de Paulo de Tarso. Não chegamos no Paulo ainda. O Paulo que vai ter um encontro com Jesus. Por enquanto, nós estamos acompanhando o Saulo, nascido na cidade de Tarso, doutor da lei, e que se prepara para assumir o seu assento no Sinédrio, o grande conselho judaico. É só você que está nos acompanhando ter um pouco mais de paciência, porque estamos fazendo um passo a passo para conhecermos a vida exuberante de Paulo de Tarso, o maior e verdadeiro apóstolo do nosso Mestre Jesus. Vamos, portanto, continuar com essas lições, com este conhecimento, na próxima quinta-feira, aqui no nosso programa, o Evangelho em Espírito
e Verdade. Não perca. Mas não vamos encerrar o programa ainda. Nós agora temos os últimos minutos que são reservados para responder perguntas. Perguntas que todos que acompanham o programa estão convidados a fazer. E podem realizar essas perguntas participando aqui do nosso programa. E nós recebemos uma indagação, um questionamento bem importante. E detectamos nos grupos de estudo do Espiritismo, do qual nós participamos, que realmente existe a dúvida, sim, ou pelo menos uma certa confusão no entendimento. O questionamento é o seguinte: por que Allan Kardec escreveu um novo evangelho, quando temos os evangelhos publicados no Novo Testamento? Quem nos fez esse questionamento estava fazendo referência à obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, quando viu essa obra, veio então com a pergunta: qual a necessidade dos espíritas terem o seu próprio evangelho? Qual a necessidade de Allan Kardec ter escrito um novo evangelho? Pois é, Allan Kardec não escreveu um novo evangelho. Há um equívoco nessa interpretação. O que Allan Kardec escreveu e publicou foi um livro que estuda, através dos princípios espíritas, o Evangelho. Daí o nome da obra, O Evangelho, segundo o Espiritismo, ou o Evangelho na visão do Espiritismo, ou ainda o Evangelho estudado através dos princípios do Espiritismo. Não é um outro Evangelho com outros ensinos, nem o Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento reescrito. Não, nada disso. Kardec não pegou os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e os reescreveu. Não. Kardec pega os 4 evangelistas, ele junta as lições, os ensinos sobre os mesmos temas, isso vai formar capítulos da obra, ele transcreve literalmente, ou seja, ele copia os textos dos 4 evangelistas, textos esses que estão lá agrupados por temas, comenta à luz do Espiritismo os versículos, os ensinos de Jesus, ou seja, dando a explicação do ponto de vista espírita, e na sequência vem as instruções dos espíritos, ou seja, as mensagens dadas pelos desencarnados a respeito daqueles textos do Evangelho tirados do Novo Testamento. Então, não é um novo Evangelho, não traz novos ensinos, mas aprofunda, explica os ensinos morais de Jesus. Aliás, por falar nisso, Allan Kardec também diz na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo que essa obra está dedicada apenas e tão somente a estudar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Portanto, ao pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos encontrar a vida e os feitos de Jesus. Vamos encontrar os seus ensinos morais estudados através do Espiritismo. É uma obra da máxima importância. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, das obras de Allan Kardec, é o livro mais vendido que existe. Depois, em segundo lugar, está o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra e considerada a obra básica. E, como nós sabemos, nós que somos espíritas e que estamos ligados ao movimento espírita, sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é obra de cabeceira,
é o livro para estar conosco sempre. É um livro de orientação moral e que nós usamos como base para realizar o chamado culto do Evangelho no lar, ou simplesmente Evangelho no lar. Então, se você tinha essa dúvida, ou se você tinha um pensamento ainda um tanto quanto equivocado sobre essa obra de Allan Kardec, estamos aqui então esclarecendo. O Espiritismo não inventou, não criou um novo evangelho. O Espiritismo tem por base o Evangelho, que são os ensinos morais de Jesus, e que estão lá no Novo Testamento, assinado por Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. O que o Espiritismo faz, através dessa obra de Allan Kardec, é estudar os ensinos de Jesus através dos princípios da imortalidade da alma, da reencarnação, de Deus como Pai Criador, da lei de evolução. São os princípios básicos do Espiritismo. E aí nós até podemos dizer que com esses princípios, muitas passagens, muitos ensinos de Jesus ficam, de fato, esclarecidas. Porque aí nós temos essa visão de sermos a alma imortal, de termos a reencarnação, e sabedores da vida futura, porque a morte não existe, e que muitas coisas, em verdade, são esclarecidas, compreendidas apenas e tão somente com a imortalidade da alma e a continuidade da vida após a morte. E a metodologia de Kardec nessa obra é exatamente essa que nós falamos. Praticamente todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm a mesma ordenação. Primeiro, as passagens evangélicas. Na sequência, os comentários de Kardec. E, após esses comentários, as mensagens dadas pelos espíritos através de diversos médiuns, em diversos locais e épocas diferentes, que Allan Kardec coligiu, organizou e publicou, então, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você ainda não parou para ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, deixamos aqui o convite, porque é muito importante essa nossa ligação com a mensagem de Jesus à luz da imortalidade da alma. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E agradeço a você que está aí nos acompanhando até este momento, que tem divulgado o nosso programa, enviado também as suas perguntas, feito o seu comentário. Este é um programa, na verdade, feito por todos. Que possamos, semana que vem, quinta-feira, 5 da tarde, estarmos aqui nos reencontrando. Se não for possível, mas que você depois acesse o vídeo do programa que fica publicado no YouTube, no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Que Jesus, a todos, nos abençoe, que a sua paz seja a nossa paz, que possamos sempre nos encontrar no caminho do amor ao próximo, para estabelecer a paz na humanidade. Um grande abraço a você, até a próxima quinta-feira, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.